jogo onde o Léo Pereira achou que era o Sérgio Ramos e o Verratti tá muito mal, o Vasco empata em 0 a 0 com o Flamengo. Tá mal o Vasco? Tá mal o Flamengo? Vamos falar disso aqui. Quem será que jogou melhor hoje? É o seguinte, meus amigos, este aqui foi o Vasco escalado pra campo hoje, um Vasco que, se você for olhar, ele é até meio que retrancado, tá ligado? A gente tem 3 zagueiros fora, os 2 laterais, e aquilo, obviamente, o time do Vasco é inferior ao time do Flamengo. Isso não tem discussão, isso eu mesmo sendo torcedor, eu assumo aqui. O que chama atenção no jogo de hoje do Vasco é novamente o camisa 7, o David, ser titular. Eu acho que assim, não é segredo pra ninguém que o time do Vasco é limitado, mas assim, uma coisa é ser limitado, outra coisa é ter que ter o David de titular. Paciência tem limite, calma lá. De resto, é mais do mesmo, é o que sempre tem. Agora, do lado do Flamengo, o que a gente tem é também um time bem comum, o que já vem jogando, porém, problema das duas laterais. O Wesley e Varela, que nenhum dos dois são titulares normalmente, mas hoje ambos estavam em campo desde o início, ou seja, eram titulares. Assim, é claro que deixa fraco ali esse setor que é importante da defesa, mas de qualquer jeito o time do Flamengo, pelo menos no papel, ele é muito superior ao do Vasco. Obviamente, como vocês sabem, eu torço pro Vasco e esse vídeo aqui vai ser mais focado no time da Colina, mas vou tentar comentar um pouco do Flamengo aqui também. Vê aí se você concorda comigo, torcedor flamenguista. É o seguinte, o jogo já começa com esse excelente gramado aqui do Maracanã, é o que o Campeonato Carioca oferece aos times. Vamos lembrar que assim, Vasco e Flamengo é provavelmente o maior jogo que pode acontecer num Campeonato Carioca, e mesmo assim, essa aqui é a melhor condição que a Ferg, o Maracanã e todo mundo consegue oferecer. Vamos dar os parabéns aí pros envolvidos. Só que a bola começa a rolar e a gente já tem, com 1 minuto de jogo, um cartão amarelo pro Léo Pelé, que tá com a bola aqui na frente dele, mas de alguma forma ele consegue perder. Repara, olha a distância que tá o jogador do Flamengo, olha o Léo da bola. O Léo perde o tempo dela e é obrigado a fazer a falta. Assim, cara, o Léo ele é uma decepçãozinha, não tem como. Ele veio ano passado, no caso, pra ser titular, ele perdeu a vaga de titular dele. O Paulo Brax, essa semana, sim, o maldito Paulo Brax ainda existe. Ele deu uma entrevista falando que, meio que na visão dele, ele julga que o único jogador que não deu certo dos que ele trouxe é o Orediano. Então, tirando o Orediano, todo mundo deu certo. E aí a gente tem Jair, que vem do Atlético Mineiro, campeão brasileiro. Ele não consegue ser titular 100% das vezes do Vasco. A gente tem o Léo Pelé, que também não consegue. A gente tem, assim, inúmeras pessoas. O Pedro Raul era titular, mas isso aí é outro problema. Aqui o Léo erra, cartão amarelo logo no começo, e cartão amarelo é um dos problemas do Vasco no jogo de hoje, porque teve muitos. E alguns deles, inclusive esse, meio descabido, meio sem sentido, meio pra quê, tá ligado? Enfim, o jogo segue, e aí o que a gente tem é o seguinte: lesão no time do Vasco. O Vasco, que já teve a baixa enorme do Paulinho Paula, numa lesão muito séria, perde aqui hoje o Jair, só que assim, provavelmente uma lesão mais tranquila, a gente espera. E aí na lesão do Jair, que é um problema pro Vasco, que já tem um time, como eu disse, limitado, entra o Matheus Cocão, um jogador que, se eu não me engano, estava no Náutico antes de vir pro Vasco. É um cara que era da Série C e que vem ao Vasco, e parece que eu vou criticar ele aqui agora, mas ele consegue ser melhor que o Praxedes. O Cocão não faz lá uma partida maravilhosa, tá longe de ser um craque da bola, não chega nem a ser bom, tá ligado? Mas perto do Praxedes todo mundo é meio craque. Então assim, dos males, o menor. O Cocão entra, eu acho que até é sintomático, eu acho que assim, chama a atenção o fato do Jair machucar e entrar o Cocão e não o Praxedes. E vamos lembrar que o Praxedes, a gente sabe que o Ramon ama ele, mas mesmo na situação de hoje, do Jair machucar, o Praxedes não entra. Parece que finalmente ele tá de fato perdendo vaga nesse time. Graças a Deus eu não aguentava mais ele em campo. É o seguinte, na sequência, este lance aqui acontece. Um bate, rebate, um cabeceio torto, a bola sai, e aqui é meio estranho esse começo de jogo do João Vitor. Eu já tinha falado em outro jogo, aquele 2 a 2 do Vasco, que o João Vitor, naquela oportunidade, ele começou errando muito, principalmente passes, e aí depois ele se reencontrou. Eu acho que hoje foi a mesma coisa. Ele começou ali, esse cabeceio, assim, é cego. Sabe aquele cabeceio que o cara não consegue direcionar? Ele só bate a cabeça na bola e seja o que Deus quiser? Foi meio que isso. E aí, assim, pra um jogador que foi tão caro, um zagueiro que foi quase 40 milhões, preocupa você ver o cara cabeceando igual uma criança, sem, sabe, sem direcionar nada. Só que conforme o jogo foi crescendo, ele cresceu também, ele foi melhorando até
até o que vem acontecer no finalzinho, que ele faz um pênalti bem dos burros. Enfim, mas ele cresceu. Em determinado momento ali, ele tava melhor, ele tava ajudando, ele tava jogando bem, tá ligado? Na sequência, rapaziada, o que a gente tem é o seguinte, o atacante David, olha só isso aqui, ele taca a bola, do nada, ele decide meio que largar a bola pra fazer uma falta no Gerson. E aí aquilo, cara, paciência tem limite. O David é um dos caras que vem e que joga e que talvez, eu sempre digo isso, talvez, hora ou outra, ele vai fazer um gol, ou então talvez ele vai dar uma assistência, mas até que esse dia chegue, meu Deus, por enquanto é só raiva. É um jogador que veio pra compor elenco, mas ele só me compõe ódio, eu acho que nem pra reserva presta, é um dos caras que faz a gente olhar pro elenco do ano passado e falar, tá, talvez o fulano ou o ciclano, talvez não era pra ter ido embora. Porque se for pra ter o David, é complicado. Mas, novamente, hora ou outra aí ele vai fazer uma pra Deus ver, tá ligado? O cara é jogador profissional, já jogou em time grande, está em time grande e algum motivo deve ter. A gente só não viu esse motivo ainda. Além de ruim é burro, faz falta, comete a falta e nessa que ele ganha cartão amarelo e aí é aquilo, mais cartão amarelo pro Vasco e não acabou ainda não. A gente vai ter mais coisa. Ai, ai, o jogo segue. E na sequência tem isso aqui. Cebolinha chuta de trás do meio de campo e quase faz o gol. E essa aqui é uma das melhores chances, agora falando do Flamengo, é uma das melhores chances do Flamengo nesse clássico de hoje. Teve outra também, se eu não me engano, com Fabrício Bruno de cabeça no escanteio, mas essa aqui levou perigo. E aí você pode pensar, pô, o que o Cebolinha tá tentando fazer? Você jura que você vai fazer um gol do meio de campo num clássico? Talvez o flamenguista tenha ficado com raiva por causa desse chute, mas eu, como vascaíno, já vi o German Cano fazer gol na gente. Vasco e Fluminense, ano passado, teve um gol do meio de campo, um pouquinho pra frente do meio de campo, mas teve. E assim, aqui eu lembrei disso na hora. Tá bom que dessa vez o Léo Jardim não tomou. Léo Jardim, que é peça fundamental do jogo de hoje, assim como ele já era ano passado. Léo Jardim é nome de santo pra mim já, pode canonizar. Enfim, pessoal, falando em cartão, falando em falta, Payet faz uma falta também meio boba, ele perde a bola e aí ele vai atrás e comete a falta e toma amarelo e não jogará o próximo jogo do Vasco, que é contra o Audax, e aí aquilo, mais falta descabida, o Vasco em alguns momentos perdia um pouco a cabeça, mas o Payet, apesar de ter feito essa falta meio burra aqui, o Payet também, ele tentou jogar, o Payet realmente está crescendo. Eu acho que assim, tem poucas notícias boas pro Vasco este ano, mas uma delas é que sim, o Payet, ele vem sendo cada vez mais o cara do jogo, apesar de que hoje não conseguiu um gol ou talvez uma assistência, mas ele vem sim melhorando. Se você pegar as partidas que ele faz esse ano e comparar com qualquer jogo do ano passado, não tem como, tá ligado? Apesar de que ano passado ele já tinha sido importante, ele faz lá o gol de falta, ele faz o gol contra o Fortaleza, que é de 1-0 e que é muito importante também pra permanência, mas assim, ano passado era lance isolado que ele aparecia e que ele era o cara. Agora não, agora durante o jogo, no decorrer do jogo, você vê que, cara, não, peraí, é diferente, tem uma categoria, não é igual o David, tá ligado? Enfim, rapaziada, cartão amarelo pra ele aqui e na sequência tem a melhor chance do primeiro tempo, talvez do jogo, bola dentro da área, Verratti de cabeça em cima da linha, tira o Léo Pereira. Por outro ângulo, você vê aqui, ó, que o Verratti, que ainda não fez gol esse ano, cabeceou bem e dentro do gol quase tirou o Léo Pereira. Aqui a gente tem, acho que 3 coisas pra comentar. Vou começar pelo Vasco e depois eu chego ao Flamengo. Primeiro, o Vasco, ele só acerta no que ele já acertava ano passado. Uma das jogadas mais características e que mais renderam gols ano passado foi justamente isso aqui que a gente acabou de ver, que é o quê? Cruzamento do Piton pro Verratti de cabeça e novamente o Vasco faz isso e novamente meio que dá certo, apesar de que aqui não foi gol, mas assim, foi muito quase, tá ligado? Então assim, o Vasco, o que dava certo, meio que ele tenta fazer dar certo de novo. Agora, tem um problema. O Vasco não tem mais Gabriel Peck. Se for depender só de cruzamento do Piton para lance de cabeça do Verratti, e quando o Verratti estiver mal, porque hoje ele está. O Verratti não vive uma boa fase. Inclusive, a gente vai ter que falar mais disso depois, mas por enquanto, de Vasco é isso. Agora, de Flamengo, que atuação, e não só hoje, mas que começo de ano faz o Léo Pereira em nível altíssimo, assim, se for pra falar a verdade aqui, mais 3 jogos desse aqui vai ter gente falando nele na seleção, tá ligado? Mas enfim, jogo maravilhoso do Léo Pereira, um monstro, não só hoje, ele já tá jogando bem esse ano, inclusive ele já fez gol e tal.
cara começou a namorar a ex do Militão e tá achando que ele que é o zagueiro do Real Madrid, tá ligado? Enfim, rapaziada, desta forma aqui, a gente chega ao intervalo. Se você for ver, mano, existe um abismo orçamentário entre Vasco e Flamengo. O Flamengo é monstruosamente mais rico. Dito isso, o Vasco jogou, ou melhor, o Vasco teve uma chance melhor do que o Flamengo. O primeiro tempo, eu não sei se dá pra falar que o Vasco jogou melhor, mas no mínimo dá pra falar que o Vasco chegou mais perto do gol. E aí a gente tem que pontuar que, assim, pelo menos por esse primeiro tempo, o Vasco ter tido essa chance foi mais no azar que não fez o gol, foi mais perto de vencer do que perder esse primeiro tempo. E aí tem que ser pontuado, novamente, não tem muita coisa boa pra se, sabe, animar, não. O Vasco tem aí, tá negociando, pra quem não sabe, pra quem é vascaíno, o Vasco está negociando com, acho que é Pedro Henrique, atacante que vem do Internacional, parece que vai ser um dos possíveis reforços aí. Eu acho que essa é a palavra que tem que reinar no Vasco da Gama hoje, reforços, porque o time é muito limitado. Quando o Verratti não tá bem, ferrou, e quando ele nem tiver em campo, ferrou mais ainda, tá ligado? Vamos lembrar que que o reserva do Verratti hoje é o Ryan, que nem é centroavante e que tem 17 anos de idade. Tamo bem pra caramba. Tomara que venha mais gente mesmo. Começa o segundo tempo. Primeiro, só um comentário, nada a ver aqui. O Flamengo troca a camisa dele do primeiro pro segundo tempo. Primeiro tempo ele joga de preto, ao segundo tempo ele joga de branco. Eu juro que, assim, eu tentei puxar na minha memória, e aí você, comenta aqui embaixo, você lembra disso já ter acontecido em outra partida que você tava vendo? Eu tentei buscar aqui, mas eu, pelo menos de cabeça, não lembro. O Flamengo troca aí o uniforme, não sei porquê. Talvez estava ali confundindo com o uniforme do Vasco, que também era escuro. Aliás, o Flamengo não jogou de preto o primeiro tempo, jogou de preto e vermelho, né? Porque tem um uniforme que é só preto, mas era o preto e vermelho. Mas enfim, provavelmente estava ali confundindo e por isso trocou. Trocou o uniforme, mas não trocou o time, não teve alteração nenhuma. E aí, rapaziada, o segundo tempo começa com esse lance dentro da área. O Rossi falha, a bola vai dentro do gol. Léo Pereira travou, Verratti falhou. E aí tira isso aqui, a gente tem que falar novamente, de novo. A partida é do Léo Pereira. Eu acho que junto com o Léo Jardim, que salvou o pênalti no final, e a gente já vai falar disso, o Léo salvou também gol. O Léo Jardim, o jogo foi dos Léos, né? O Léo Jardim defende o pênalti, o Léo Pereira, ele basicamente defende 2 gols. Aqui, primeiro, neste momento aqui que ele travou, é mérito total do zagueiro do Flamengo. Depois a bola volta e o Verratti meio que fura. E aí agora a gente tem que falar dele. A fase é sim ruim. Claro, é só o começo do ano ainda, pode ser só um azar de começo ali e tal, mas fato é que ano passado ele nem precisou de adaptação. Ele chegou no Vasco e já chegou fazendo gol contra o Grêmio e ajudou pra caramba e que não sei o que. Agora não. Agora ele vive um começo de ano meio complicado e aí que tá o problema do Vasco. E aí que a coisa ferra, porque o Vasco ele é meio carente, o Vasco não tem jogador bom de sobra. O Vasco não tem o Gabigol no banco, aí você vai ver lá o time titular tem De La Cruz, Arrascaeta, Pedro, sua mãe, sua avó, não tem. Então assim, quando um dos poucos que é bom não está bem, a coisa desanda. Isso mostra que a gente, primeiro, é muito dependente dele e segundo, a gente precisa se reforçar, porque ficar dependendo de uma pessoa que é um ser humano e que vai falhar às vezes, deixa a gente numa corda bamba absurda, tá ligado? Enfim, pessoal, depois disso, começaram a alinhar as substituições. Entrou o Rojas e entrou a estreia do Adson. E aqui eu tenho que falar do Adson porque, assim, o Adson vem pra ser titular. Se tudo der certo, ele é titular. Se decorrer o ano e ele não for titular, é porque mais uma vez deu errado uma contratação do Vasco. Mas olha só, ele começa a jogar e eu acho muito impressionante como, apesar de ele ter poucos segundos com a bola no pé, ele já me faz lembrar muito o Gabriel Peck. Eu quero dizer que ele é bom, que ele tá jogando muito bem. Não, mas é o jeito mesmo. Magricelo, muito rápido, corre meio torto. É assim, eu não sei se sou só eu, torcedor, que lembrou do Peck, mas é muito semelhante, tá ligado? Agora, tem uma coisinha. Ele é muito semelhante, eu vou ser muito específico agora, se prepara. Ele é muito semelhante ao Peck do começo da pandemia. Muito. O que é a parada? O Peck era muito magro. Eu acho que ele é, assim, bem mais magro do que o Peck de hoje. E aí vamos lembrar que o Peck do começo da pandemia, que é lá 2019-20, aquele Peck ainda fazia muita raiva. O Peck que saiu do Vasco agora pra ir pra Major League Soccer, este Gabriel Peck era bom. É bom.
o de anos atrás fazia raiva. Eu espero que, assim, apesar da semelhança física, apesar dele parecer o Gabriel Peck antigo, ele jogue parecido ao de agora. Porque o Vasco tá precisando muito de jogador e, meu Deus do céu, se ele ficar jogando igual o Peck de antigamente, a gente tá no sal. Mas, assim, eu acho que mesmo que ele não dê tão certo assim, no mínimo melhor que o David deve ser. Agora, acontece no final o pênalti, e aqui o João Vitor dá muito mole. O Vasco já tinha cometido pênalti no final daquele último jogo, que foi uma loucura e tal. O Vasco volta a cometer pênalti. Foi moleque o João Vitor. Eu acho que não tem que crucificar tanto ele, até porque ele é novo também. Mas assim, não pode dar esse mole. Em contraponto, isso que dá jogar contra Arrascaeta e companhia. O time do Flamengo é realmente muito bom. E aí, numa jogada individual, que poderia muito bem ser do Vasco com o Payet, mas foi do Flamengo com o Arrascaeta, aqui ele realmente faz o pênalti. O pessoal ficou apontando pro telão e tal. Mas assim, opinião minha, e olha que eu sou vascaíno, a não ser que eu esteja meio cego das ideias, foi sim pênalti. Parece que assim, bate claramente no pé dele, foi derrubado, pênalti. Só que aí Gabigol vem pra bola e Gabigol perde o pênalti. Se a fase do Léo Pereira é muito boa, a do Gabigol não é. Ele fez gol no último jogo, mas não jogou bem. Pra fazer um gol, ele perdeu, sei lá, 5, 4 chutes, tá ligado? O Gabigol perde aqui, ele tinha toda a moral pra, sabe, entrar no segundo tempo e resolver o clássico. A fase se mostra aí, apesar do gol no último jogo, agora ele não faz, ele perde pênalti. Méritos ao Léo Jardim, mas eu achei meio estranha a cobrança, meio fraca e tal. E aqui, sobre o Flamengo, torcedor, vê se você concorda comigo, torcedor flamenguista. O Flamengo, ele meio que decepciona um pouco, não? Claro que é ainda o começo do trabalho do Tite, mas por hora, eu acho que o time do Flamengo, ele é melhor no papel do que no campo. É um time muito estrelado, você olha assim, você fica espantado, é melhor que o do Palmeiras, do, sei lá, do Internacional, do Atlético Mineiro. Eu acho que no papel é o melhor time do Brasil. No campo, não. Não é que o Flamengo jogue muito mal, mas assim, ainda fica devendo um pouco, ainda parece que pode mais. É claro que talvez o Tite venha em algum momento chegar nesse nível todo, mas eu acho que por enquanto o Flamengo não entrega isso tudo. Ganhou o último jogo e eu assisti a partida justamente para saber o que comentar aqui, e assim, o Flamengo ganha, acho que de 2-0, mas assim, ele faz 2 gols no começo e depois, sabe, desanima e fica um negócio tipo, o jogo tá ganho e fica por isso mesmo. Estranho esse começo, mas vamos ver se a parada cresce, certo? Agora, do lado do Vasco, o que fica pra mim é o seguinte: hoje o jogo não foi muito ruim, teve o pênalti no final, mas tirando isso, o Vasco esteve muito mais perto da vitória do que da derrota. Se o mundo acabasse hoje, tá tudo bem. Olha só, o Vasco, a gente tá falando que tá mal e que precisa de reforço, mas jogou bem contra o Flamengo. Mas o mundo não acaba hoje. Tem todo um ano pela frente. E aí o que pega? Jogar um jogo com seu time titular, beleza. Mas conforme o ano for acontecendo, mais lesões vão vir, mais indisposições vão vir. E se não tiver elenco, se não tiver reserva que sabe o que uma bola é redonda, porque eu acho que o David não sabe, aí sofre. Jogar um jogo contra o Flamengo talvez não seja tão difícil. Jogar um ano inteiro, aí o time do Vasco vai sofrer. A falta de reforços e o time ser tão limitado, ser tão pequeno, ser tão curto, ele não pesa em um jogo, ele pesa no decorrer de um ano. E se não se reforçar, a gente passa aperto mais uma vez. É isso que eu achei do jogo. Comenta aí o que você concorda, o que você discorda. Comenta aqui embaixo que eu vou dar uma olhada na opinião de vocês. E se você quiser falar alguma coisa comigo ao vivo, se quiser trocar uma ideia, eu tô ao vivo agora na Twitch, conversando com vocês. Quer saber onde? Primeiro link na descrição. Muito obrigado, pessoal.